Aí o texto diz assim, ó, versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo ao corpo, do apóstolo Paulo, aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. O texto está dizendo aqui que até os lenços que Paulo usava, lá na cidade de Éfeso, dentro da Ásia, que até os lenços, que até os aventais que Paulo usava, não era Paulo que levava, eram as pessoas que levavam. As pessoas pegavam lenços que Paulo usava, aventais que Paulo usava, aqueles tecidos que Paulo usava, levavam aos enfermos, e as enfermidades faziam o quê? As enfermidades eram saradas. As enfermidades fugiam. O texto diz que as enfermidades faziam o quê? Fugiam? Fugiam deles, meus queridos. Fugiam. Você já viu alguma coisa fugir do outro? Você já viu como é que o rato foge quando viu o gato? Você já viu um sapo quando vê a cobra que ela foge? Você já viu alguma coisa fugir de outra coisa? Aí quando, presta atenção, Paulo podia ir. Aí, ô Paulo, cadê o lenço que você está usando aí? Me dê aí. Ô Paulo, me dá um avental aí. Tá bom, você não pode ir, não tem condição disso aí. Aí Deus multiplicou o poder que estava nas mãos de Paulo. O poder que estava no corpo de Paulo multiplicou por aqueles meios tangíveis. E levava o avental, quando o avental tocava no doente, a Bíblia diz que a enfermidade fugia. Já viu doença fugir, irmãos? O texto diz que fugia. Você já viu? Aí tocava assim, a enfermidade vazava fora. Aí vem com o avental, quando o avental tocar, os espíritos malignos vão sair fora. Chegou uma coisa mais forte aqui. Avental mais forte do que o mal? Lenço mais forte do que a doença? Sim! O que Paulo usava, lenços e aventais, que era tirado do corpo dele, ele usava os lenços, ele usava os aventais, tirava do corpo do apóstolo Paulo, levava as pessoas que estavam doentes, e em qualquer lugar as doenças fugiam, as doenças desapareciam, as doenças iam embora, e os espíritos que estão no corpo das pessoas saíam também, sem Paulo tocar, sem ver Paulo, sem as pessoas ver Paulo, mas só tinha contato com as coisas que Paulo usava. E as pessoas eram curados, libertos. Agora eu pergunto, isso aconteceu em que lugar? Na Ásia. Aconteceu em quê? Na região de Éfeso. Isto era um ministério na região da Ásia, de preferência na cidade de Éfeso. Isso não era um ministério nacional. Não é que as pessoas pregam no Brasil. Era nacional, mas ao mesmo tempo, dentro de uma nação da Ásia, mas ao mesmo tempo era mais local. Na cidade de Éfeso. Então foram os meios que Deus multiplicou o poder que estava nele, porque ainda tinha poucos obreiros para ser enviados. Então, e essas coisas foi o meio que foi usado. Mas o ministério temporário naquela região, naquele lugar. Aí esse negócio já não é mundial, já não é universal, já não é global. Era na região de
Éfeso. Aí quando você vai percorrer a igreja da Galácia, não acontecia isso aí. Quando você vai ver a igreja de Corinto, não acontecia isso aí. Não tinha esses meios tangíveis. A igreja em Creta não tinha esses meios tangíveis que tocaram as pessoas, o mal saía, a doença saía. A igreja em Filipe não tinha. Em outros lugares que Paulo escreveu as epístolas, não tinha. Mas isso aqui é um caso isolado no ministério de Paulo, na região de Éfeso. Aí as pessoas pegam um caso isolado e aplicam para o mundo inteiro, no globo terrestre. Mas quando fala de curas, sinais, milagres, usar o nome de Jesus, porque na verdade isso aqui estava acontecendo no nome de alguém, não é no nome de Paulo. Então as doenças, curar as doenças, era no mundo. Marcos 16:15. A missão dos 11 apóstolos depois da ressurreição de Jesus. Está escrito aqui, então, aqui no ministério do apóstolo Paulo é um caso isolado, não é regra para estabelecer nos dias de hoje, como as pessoas querem fazer.